Gênesis 21, versículo 5 ao 21, diz assim: Abraão tinha 100 anos. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser. Por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é meu descendente. É seu descendente, perdão. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Igreja, preste atenção, por favor. Esse trecho da Bíblia que nós lemos aqui fala a respeito do início da vida de Ismael. Ismael era meio-irmão de Isaque, filho de Abraão. Mas esse filho, Ismael, ele não foi planejado por Deus em primeiro lugar. Nasceu com a permissão de Deus. E esse menino, tampouco era aquele que seria o descendente legítimo e herdeiro de Abraão. Deus tinha feito promessas a Abraão, que lhe daria a ele e a Sara, sua esposa, um filho. Ele já tinha idade avançada, já era um homem idoso, ela também, e não tinha filhos. E tudo que Abraão possuía até então ficaria para o servo principal de sua casa, um homem chamado Eliezer. Ele herdaria tudo, mas ele não era do sangue de Abraão, não era filho de Abraão nem de Sara, era um criado, era um servo dentro de sua casa. Deus faz promessa para Abraão e diz a Abraão que Abraão teria sim um filho de Sara, Sara conceberia. Então a promessa Abraão já tinha e Sara também já tinha, de que deles, apesar da idade avançada,
nasceria o herdeiro de tudo aquilo que Abraão possuía. Amém, igreja? Então ele já tinha a promessa de Deus, e a promessa para quem crê é mais do que suficiente. Amém, igreja? É mais do que suficiente, porque é a palavra empenhada, não de um homem, mas de Deus. Mas mesmo com a promessa feita, mesmo Deus dizendo que algo impossível aconteceria, Sara se precipitou. Sara teve uma ideia mirabolante de pegar a sua serva, a sua criada, e oferecer como concubina a Abraão, para que a sua concubina lhe desse um filho, e esse filho passaria a ser de Abraão e de Sara, porém não sairia do ventre de Sara, mas de Agar, uma barriga de aluguel. Está dando para entender direitinho? Então Agar é oferecida a Abraão, e aqui começa a precipitação do ser humano e o erro do ser humano, por causa da sua precipitação. Sara decidiu agir desse jeito, sem consultar a Deus, sem a direção de Deus, mesmo tendo a promessa de que ela conceberia. A sua ansiedade fez com que ela desse um jeitinho e desse um filho para Abraão, para que o seu descendente fosse pelo menos filho do pai, ainda que não fosse filho da mãe. Então Sara tem essa ideia, propõe para Abraão, e Abraão erra também, porque aceita passivamente, mesmo sabendo que Deus lhe havia feito promessas. É mais ou menos o que aconteceu com Adão e Eva. Eva comeu do fruto, Eva foi enganada pela serpente, mas Adão, que ouviu de Deus claramente, com voz audível, não toque nesse fruto, tocou e comeu passivamente, recebeu das mãos de Eva e comeu, quando deveria dizer não, não faça isso. Abraão deveria fazer a mesma coisa, deveria dizer: mulher, nós temos promessa de Deus, não vou aceitar a tua ideia, eu não vou me deitar com outra mulher, nós vamos esperar em Deus. Amém, igreja? Amém. Mas ele aceitou e errou também. Sara errou, Abraão errou. E qual é a culpa desse menino Ismael? Ele tem alguma culpa, igreja? Não. Você já vai entender onde eu quero chegar. Ele não tem culpa de nada. De nada. A ideia foi deles. E o menino nasce. E passa-se um tempo, passa-se 14 anos. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86. 14 anos se passam. Nasce Isaac, o filho prometido por Deus. Ismael é um adolescentezinho. E passa-se mais um tempo, que é o tempo do desmame. Normalmente, para esse povo, para essa cultura, o menino era desmamado com 3 anos de idade, às vezes um pouco mais. E quando Isaac é desmamado, então eles dão um banquete, eles dão uma festa. E esse menino, agora ele tem aí seus 16, 17 anos, Ismael, que ainda é praticamente uma criança, é um adolescente. Ele zomba de Isaac. Ele fala alguma coisa a respeito de Isaac, diminuindo Isaac, desprezando Isaac. E por causa disso, então, Rebeca toma uma outra decisão. Sara toma uma outra decisão. E diz para Abraão: eu não quero essa mulher e nem o seu filho aqui. Igreja, se você for parar para pensar, nós lemos aqui, lê comigo lá de novo, lá no versículo 9, diz assim, 9 e 10. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Preste atenção, o que incomodou Sara aparentemente foi o fato de um menino de 17 anos, sem malícia, sem maldade,
Essa geração não é como a nossa geração. Hoje você vê meninos de 17 anos, é muito avançado. Nessa época não. Menino do campo, criador de gado, junto com Abraão, com os outros empregados do seu pai. Aquela vida pacata, simples do campo. E esse menino novo, ingênuo, faz uma brincadeira lá com outro de 3 anos que acabou de ser desmamado, fala alguma coisa para ele. Aparentemente, Sara se doeu por causa dessa zombaria, por causa dessa brincadeira, mas não foi. Não foi por causa das suas palavras. Ela disse: esse menino não vai ser herdeiro junto com meu filho Isaque. Qual era a preocupação dela? A herança. A herança. Sara viu aqui um gancho, Sara viu aqui uma oportunidade. Sara viu ameaçado o futuro da sua herança, o futuro daquilo que havia construído junto com Abraão. Então Sara diz: não, despede ela e despede esse rapaz também. Eu não quero que eles herdem nada, eu quero tudo para Isaque. Mas quem fez isso foi Sara mesmo. Deus mandou ela dar um jeitinho para arranjar outro filho? Não. Só que era assim: primeiro era o servo herdeiro, o empregado da casa, um criado da casa. Depois ela achou que tinha que dar um jeito, e aí então nasce Ismael, e está tudo bem, legal. Nasceu um menino. Abraão agora tem um filho e vai herdar seu patrimônio, seus bens. Está tudo maravilhoso até então. Mas aí Deus cumpre a promessa, nasce Isaque, nasce o filho da promessa, e agora ela já está com a sua consciência pesada, ela já está sentindo aquilo que ela mesma fez, como se dissesse: poxa vida, por que eu fui ter aquela ideia? Deus é fiel mesmo, né? Deus cumpre. Poxa vida, Isaque nasceu, e o que eu fui fazer? O que eu fui arranjar? Por que eu não acreditei? Por que eu não confiei? Por que eu me precipitei e fui arranjar um filho de uma barriga de aluguel? Ó Sara arrependida agora. E ela vê esse gancho então, ela vê essa oportunidade e diz: despede essa mulher, despede essa criança, eu não quero eles na minha casa, eu não quero esse menino tomando posse de nada, é tudo para Isaque, porque Isaque era do seu ventre. Amém, igreja? Ismael não. Então Abraão, ele se vê forçado a despedir, ele se incomoda com aquilo aflige Abraão, mas ele se vê forçado a fazer aquilo. E como Deus está no controle de tudo, amém, igreja? Como Deus sabe todas as coisas e é o Senhor de tudo, ele chega para Abraão e diz: Abraão, fique tranquilo, pode fazer o que Sara está falando. Você pode ler isso comigo lá no versículo 12. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Deus cuida de tudo. Olhe para mim, igreja. Apesar das nossas precipitações, eu não quero aqui crucificar Sara, porque às vezes eu sou Sara, você é Sara também. Às vezes nós rimos quando uma promessa chega na nossa vida. Às vezes a gente pensa: não é para mim, não pode ser, logo eu. Às vezes a gente é Sara. Às vezes a gente é precipitado como Sara. Quem nunca se precipitou aqui, que atire a primeira pedra. A gente se precipita. A gente passa os pés pelas mãos. A gente faz coisas movidos pelo impulso, pela urgência, pela necessidade. A gente faz coisas das quais a gente se arrepende depois. Amém, igreja? Então, por favor, eu não estou aqui para apedrejar Sara, para crucificar Sara. Não é isso. Uma mulher humana, levada pela ansiedade, vendo o tempo passar, a sua idade avançar e aquele filho não chegar. Então Sara errou, Abraão errou, mas eu repito a pergunta que eu fiz agora há pouco: qual é a culpa desse menino?
Hã? Ah, ele zombou do outro. Ele tinha 16, 17 anos. O outro era um menino de aproximadamente 3 anos. Que maldade, que perversidade você vê nisso. Eu não vejo nenhuma. Talvez uma brincadeira de mau gosto, mas uma brincadeira. Esse menino não teve culpa de nada, igreja. Ismael não teve culpa de nada. E o que é que Abraão faz então, atendendo a voz de Sara? Ele pega a serva egípcia. Ela não era do mesmo povo, ela era uma estrangeira. Ela pega o menino adolescente. E Abraão faz uma coisa que aqui eu já acho um pouco absurdo. Abraão pega lá um bornal. Você sabe o que é um bornal? Pega lá um bornal, coloca um pouco de pão, um pouco de alimento. Você pode ler comigo isso aí, versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Preste atenção nisso, igreja. Ele prepara ali pão e água. Um odre de água, a Bíblia é específica, é um odre de água. O odre era tipo um cantil. Você conhece cantil? Cantil é um reservatório de água. O exército usa cantil, até hoje sempre usou. Os soldados carregam água no cantil. No passado era feito de couro. Era o reservatório de água que eles carregavam pelo deserto. Mas eu pergunto, o que é um cantil? O que é um odre de água para 2 pessoas que sai caminhando pelo deserto? Meu Deus do céu! O que é isso? Mas Abraão faz isso. 2 pessoas, um pouco de pão e um odre de água. E essa mulher sai caminhando errante pelo deserto. Chega uma hora que essa água acaba, aí não demorou muito. Amém, igreja? A gente toma água nesse calor que faz aqui no Nordeste. Imagina quem está andando pelo deserto. No deserto. Essa água não durou muito. Ela acabou. E quando essa água acabou, essa mãe viu aquele menino, olhou para ele e viu que não tinha chance. É deserto. Vai desidratar. A fome para matar leva muito tempo, a sede para matar não leva tanto tempo assim, você deve saber disso. Vai desidratar, estamos no meio do deserto, não vai suportar. Então a água acabou, não tem mais água, e não tem água ao redor, ela não vê água ao redor. O que essa mãe desesperada faz? Pega o seu menino, coloca, diz a Bíblia, debaixo de um arbusto, a sombra de um arbusto, uma moita. Que sombra que um arbusto faz? Que sombra que uma moita faz? Mas é o que ela tinha, é o que ela viu. Ela coloca o menino debaixo dessa moita e se afasta para não ver o menino sofrer, para não ver o menino chorar. Então ela vai para longe, ela se distancia e fica olhando para ele. E essa mãe chora, essa mãe grita. Essa mãe se desespera. Leia comigo lá no versículo 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos. Não fala árvore, fala arbusto. E afastando-se foi sentar em frente à distância de um tiro de arco, aproximadamente 100 metros, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E levantando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Quem que levantou a voz e chorou? Gente, quem que levantou a voz e chorou? A mãe. A mãe aflita. A mãe desesperada. Mas olha que interessante o que diz o versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino.
aí onde ele está. Presta atenção, igreja, é isso aqui. Aqui é o ponto. Aqui é a chave. É isso que eu quero que você entenda. Se alguém estivesse próximo dali, ouviria a voz da mãe, porque ela levantou a voz e chorou. Mas o anjo, ele aparece e diz: Deus ouviu a voz do menino. O menino não gritou. Não foi o menino que chorou. Não foi o menino que a Bíblia destaca como aquele que falou com Deus. Não. Mas Deus ouviu a voz do menino. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? A primeira coisa, são duas lições que esse texto me dá. A primeira delas é que Deus ouve, independente se é com uma voz alta, uma voz baixa, um som inaudível, independente se é um sussurro, independente se é uma respiração, independente se é só um gemido de dor, Deus lhe ouve. A mãe gritou, mas foi a voz do menino que Deus ouviu. Eu não sei se esse menino falou alguma coisa naquele lugar, debaixo daquela moita. Olha para mim, por favor, não distraia a atenção. Não. Eu não sei se ele pronunciou alguma coisa, a Bíblia não fala isso. Eu não sei se ele soluçou. Eu não sei se som saiu pela sua boca. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Tome isso para você, igreja. Eu não sei se já aconteceu com você, mas tem momentos na nossa vida que a gente até se propõe a orar e não consegue, porque não sai nada, não vem nada, de tanta dor, de tanta aflição, por um momento difícil, por uma situação difícil, por algo que estamos atravessando. Mas a Bíblia diz que Deus ouve, Ele te ouve, Ele nos ouve, Ele ouve a voz do silêncio. Você pode não dizer nada, Ele ouve a voz do coração, Ele ouve sussurro que outra pessoa, por mais próximo que esteja de você, não consiga ouvir. Deus ouve. Deus ouve pensamentos. E o que me intriga aqui é que a mãe grita, a mãe chora, e o anjo diz: Deus ouviu o menino. Sabe o que significa Ismael? Deus ouve. Deus ouve, é o significado do nome de Ismael. Talvez ele não disse nada, mas foi o próprio Deus quem disse lá atrás para Agar: o menino se chamará Ismael, o menino se chamará Deus ouve. Talvez ele não disse absolutamente nada, mas o fato de Deus olhar para ele e ver ali o Ismael, e ver ali o Deus ouve, Deus se lembrou dele. Eu quero que você esteja ciente, eu quero que você esteja confiante de que ainda que as pessoas não te deem atenção, não te ouvem, você não tem voz, quem sabe dentro de casa, você não tem voz na própria família, você não tem voz lá onde você trabalha, você não tem voz em lugar nenhum, eu não sei, mas Deus, Ele sempre te ouve, sempre te ouve. No meio do deserto Ele te ouve, sem palavras Ele te ouve, chorando ou não Ele te ouve. Ele ouve você, Ele ouve a sua dor, Ele ouve a sua aflição, Ele ouve o clamor que é lá dentro, que às vezes nem é verbalizado, às vezes você nem sabe o que pedir, nem sabe. Eu já passei tantas vezes por isso, às vezes passo. Eu chego para orar e digo: Senhor, eu nem sei por onde começar, eu não sei por onde começar. Mas eu sei que Ele ouve, que está no meu coração, que eu estou sentindo. Aliás, a Bíblia fala disso, o Espírito Santo intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Eu já preguei sobre isso aqui. A gente não sabe o que falar, como falar, mas Ele leva para Deus a nossa oração de forma que Deus a interpreta, ainda que silenciosa. Ele leva aquele gemido para Deus de uma forma que Deus entende bem aquilo que nós não conseguimos expressar. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Amém, igreja? Então eu quero que você descanse o teu coração, porque Deus está ouvindo você. Diga para quem está do seu lado: Deus está ouvindo você. Que coisa linda, igreja. A mãe levantou a voz e chorou. O menino não se vê nem no som, mas Deus ouviu a voz do menino. Essa é a primeira lição que esse texto me dá. Deus nos ouve, mesmo quando ninguém é capaz de nos ouvir. Ficou claro isso para você? E a segunda lição que esse texto me dá fala inclusive dos nossos dias. A voz dos inocentes. Qual foi a culpa de Ismael nessa história? Nenhuma. Ele não pediu para nascer, não pediu para morrer no deserto de sede. Nenhuma coisa e nem outra. Ele era um inocente. Deus ouve a voz dos inocentes. Deus ouve a voz das nossas crianças que nem sabem orar ainda. Deus ouve. Ouve. Salmo 86 diz assim: Ele, Deus, é o Pai dos órfãos. Uma criança pode ser órfã de pai e de mãe, mas nunca será órfã de Deus. Deus é o Pai deles, é o defensor deles, é o protetor deles. Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, ou seja, não coloca nenhum impedimento, deixa vir, não atrapalha, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Diga glória a Deus. Deus tem os olhos sobre as crianças, Deus tem os olhos sobre os inocentes. Tem pessoas que o seu nascimento, posso falar, igreja? Talvez você se identifique, mas por favor, não me interprete mal. Tem pessoas que o nascimento dela foi indesejado, pelo pai, pela mãe. Não planejaram, aí nasceu, e aí foi deixado, aí foi abandonado, aí foi rejeitado e cresceu em meio a dificuldades. Ismael não foi planejado, não era o plano de Deus inicialmente, mas Deus cuidou desse inocente. Talvez você, talvez alguém, pode parecer um peso na vida dos pais, um peso na vida das pessoas. Não era para estar aqui, não era para ter nascido. Deus olha para os inocentes que não pediram para nascer. Então pode parecer um erro o nascimento aos olhos dos homens, mas mesmo quando Sara falou: manda embora essa criança, manda embora essa serva egípcia, Deus olha para Abraão e disse: faz, pode fazer. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu vou cuidar dele no meio do deserto. Diga glória a Deus. Eu vou cuidar dele no meio do deserto. Faz o que Sara está falando. O menino é rejeitado, não tem problema. Eu serei o pai dele no meio do deserto. Eu cuidarei dele e não vou deixar ele morrer. E não deixou. Vamos ler aqui de novo rapidamente lá no versículo 19. Eu já estou encerrando. Diz assim, ó: Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus fez com que ela enxergasse ali. Deus plantou um manancial no meio do deserto. E aquele menino que morreria de sede não vai morrer mais. E diz mais no 20:
Deus estava com um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Olha o que a Bíblia está dizendo, igreja. Deus estava com o menino. O menino tinha pai presente? Não, Abraão ficou lá com Isaac. Mas Deus cuidou do menino. Deus foi com aquele menino. Deus foi o seu pai o tempo todo. E fez dele uma grande nação. Os povos árabes que você ouve falar na televisão, nos noticiários, são descendentes de Ismael, uma grande nação. 12 tribos foi gerada de Ismael. Deus não desamparou aquele menino. Deus guarda os inocentes, Deus ouve os inocentes, Deus cuida dos inocentes, Deus está atento a eles. E por que é que isso fala conosco nos nossos dias, bispo? Você viu massacre nas escolas esse tempo recente agora. O diabo o tempo todo está querendo calar as crianças. O tempo todo está querendo acabar com a vida de crianças. O tempo todo. O diabo odeia a criança. Não suporta a criança. Talvez já aconteceu alguma coisa estranha na sua família, na sua casa. Talvez já aconteceu. De alguém ser criança e ser tão odiado e você não sabe por quê. Por quê? Talvez já aconteceu com você mesmo. Lembra de José, o sonhador? Os irmãos queriam matar. Ele era o mais novinho. Ele e Benjamim, os pequenos. O diabo não suporta a criança. Quando Moisés nasceu, as crianças estavam sendo afogadas. Deus poupou a vida de Moisés. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Assim como Moisés, o primeiro libertador, foi poupado e libertou o povo do Egito, Cristo também foi poupado de Herodes, da fúria de Herodes, para ser o nosso libertador. Amém, igreja? Eu já estou encerrando. Então hoje a gente vê massacre nas escolas. É o diabo querendo acabar com a vida das crianças. Hoje você vê a mídia, que parece que não tem nada a ver. Você fala, bispo, tem nada a ver não, é um exagero, tem nada a ver não. Mas a mídia, os ensinamentos que estão aí, querem capturar a mente das crianças. As ideologias, o errado sendo pregado como certo, certo sendo pregado como errado. É a mídia querendo capturar a mente, a inocência, a pureza das nossas crianças. Amém, igreja? Amém. Mas a oração de uma criança sempre é ouvida. A oração de uma criança sempre é atendida. Quem já recebeu oração de uma criança alguma vez e você viu uma resposta? Levante a sua mão. Eu já vi tantas vezes. É uma coisa maravilhosa, igreja. Talvez eu não esteja conseguindo transmitir para você o que eu gostaria. Mas Deus ouve os inocentes. Se você tem filhos, netos, crianças, os olhos de Deus repousam sobre a vida deles. Não tenha dúvida disso. Deus tem um zelo, Deus tem um carinho. Aos olhos de Deus não há órfãos. Não há. Tento imaginar a quantidade de anjos que tem em volta de um orfanato, cuidando dos inocentes, assim como Ismael não pediu para nascer, não pediu para morrer. Sara arquitetou aquilo, e a mesma Sara pôs ele para fora, para um deserto, inocente. Mas o inocente foi ouvido. Embora eu ache que ele não tenha dito nada. Sua mãe gritou, mas Deus ouviu a voz do inocente e o livrou. Amém? Eu quero orar junto com você por 2 razões. A primeira, para que você tenha vivo dentro de você de que Deus ouve até o silêncio seu. E a segunda,
Deus vela e zela pela vida dos seus pequeninos. Deus cuida deles. Eu fico pensando, essas pessoas, se não se arrependerem, que massacrou criança, que tirou vida de criança, se não se arrependerem, que Deus tenha misericórdia, que haja arrependimento, para que haja perdão. Mas eu fico pensando o ciúme de Deus, a dor de Deus, do coração de Deus, pelos inocentes. Eu quero orar, fique de pé no seu lugar.